se chega alguém. Hoje é correria do pessoal, esse negócio de 7 de setembro. Paz e bem, bom dia. Bom dia. Estamos aqui, eu e esse irmão que o Papai do Céu me deu, Sidney. Qual é o nome mesmo aqui, Sidney? Ele é meu guia. Nada. Aqui é reserva, mas é reserva da parte do recreio, né? Não chegamos na barra ainda. A gente está aqui num pier, que a gente veio pedalando e a gente vai bater um papo agora sobre justiça. E espero que seja bênção para a sua vida, porque talvez mais do que nunca, né? Hoje, 7 de setembro, além da data em si, temos uns movimentos no Brasil como um todo para buscarem justiça. E interessante que eu estou há um tempo com o Sidney para a gente fazer essa devocional nas trilhas que a gente faz. Só que eu não tenho podido ir às trilhas e da outra vez a gente que fomos acabamos não fazendo. Então, aprove Deus, a gente está aqui hoje e a gente vai falar sobre isso, sobre justiça. Uma data bem propícia. Né? A data e o movimento, né, que está tendo. E na verdade, o que é justiça? Quando a gente vai abrir lá em Mateus 5:6, que vai falar das bem-aventuranças, está escrito lá, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Fome e sede, quer dizer, aquilo que são as partes elementares para a gente viver. Comida e água. Sem isso, se você não come e não bebe, você morre. Então, Jesus está dizendo que a justiça tem que ser o alimento que nos dá vida, tem que ser aquilo que nos promove vida. A importância, né, da justiça. Agora, o que é justiça? Porque, Sidney, se você for, e a gente, né, conhece bem isso pelas nossas origens, se você for nos lugares carentes onde domina a criminalidade, a própria criminalidade ela tem um padrão de justiça dela. Ela tem umas regras que quando o cara sai daquilo ali, a justiça tem que ser paga às vezes com a morte, com a própria vida, né? O cara morre para se fazer justiça. Se você vai numa tribo indígena, aqui mesmo no Brasil, eles têm aqueles padrões da própria tribo de justiça que vai diferir da nossa justiça. Se nós vamos pegar dentro do nosso mesmo próprio conceito, a gente às vezes como cristão, a gente vê alguém fazendo atrocidade, né? E naquele impulso nosso de ser humano, a gente fala, pô, esse dito cujo tinha que pagar na mesma moeda com ele. Ou às vezes a gente se pega às vezes nessa situação. Tinha que morrer, como é que pode fazer isso, né? Às vezes alguém dá uma fechada no trânsito, aí tu fala, e tinha que experimentar um buraco aí na pista para ver o que é bom fazer isso. A gente externa umas justiças próprias que às vezes diferem de uma pessoa para outra. O movimento hoje, quantas pessoas em nome da justiça é pró a um partido ou é pró a outro e acaba sendo contra um ou contra outro. E aqueles que são contra todos eles. Né? Ontem lá na pelada, né, tinha lá do lado de fora uma pessoa falando que não era para cristão estar envolvido nisso. E principalmente e principalmente se for pastor. Então a gente vê que as pessoas nutrem um sentido de justiça que não há um padrão real. Não há. Às vezes a gente fala, poxa, é justo fulano ter tal vida. Outro vai olhar para esse mesmo fulano e vai dizer, é injusto fulano ter tal vida. Porque nós olhamos e julgamos com os nossos olhos. Com a justiça que a gente traz no coração. Mas o interessante é que essa Bíblia que a gente crê, ela também, ainda que ela fale que bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, ela vai dizer que o justo viverá pela fé. Pô, mas quem é justo? Quem, na verdade, é justo? Porque a Bíblia depois vai dizer que não há um justo sequer.
Peraí, se o justo vive pela fé e não há um justo sequer, e aí, como que a gente fica nesse negócio aí? É verdade. Porque no mundo todo, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e Foi destituídos estão da da glória de Deus, né? Romanos 3:23. Então, se o mundo todo pecou, se todo mundo afronta a Deus, avilta a Deus, vai contra as vontades de Deus, então quem é justo? Como viver a justiça e o que de fato é justiça? Mas quando a gente vai lá para Romanos 1:17, vai dizer que Jesus se fez justiça em nosso lugar. E por causa dele, aí também 2 Coríntios vai dizer isso, que por causa de Cristo nós somos justificados. E justificados pela fé. É. E aí a gente começa a compreender que a justiça não é o que eu e você achamos. A justiça não é o que a sociedade acha. A justiça é o que Deus acha e o que ele promove. Um exemplo: quem merece ser salvo? Ninguém. A justiça, que a gente possa realizar atos com as próprias mãos para sermos justos, para sermos salvos? Não. Aí lá em Efésios, né, vai dizer, Efésios 2, todos nós pecamos, todos, mas pela graça de Deus somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pela obra para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, é Cristo na cruz que morre pelos nossos pecados a fim de nos justificar. Então, quer dizer, qual é a justiça a Deus? A justiça de Deus é quando a gente pega alguém que está abaixo e traz para um nível de equidade. Quer dizer, um nível de uma vida digna, de uma vida que onde a gente tenha pelo menos o mínimo. O que quer dizer? O mínimo para comer e para beber, o mínimo para se alegrar na nossa sociedade, o mínimo para pagar as contas e viver com honradez. E não tem a ver com merecimento, tem a ver com todos terem esse direito. Então, quando que nós somos justos além da justificação de Cristo? É quando eu pego alguém que está numa situação de miséria, alguém que foi ofendido e tem uma mágoa tremenda no coração, eu consigo levar refrigério para ela perdoar e ela conseguir viver em liberdade. A justiça de Deus é quando a gente que está em cima pega alguém que está abaixo, seja no nível que for, e você o traz para uma dimensão que ele possa ter uma vida justa. Mas, independente que seja, Isso. Às vezes na vida material, na vida espiritual, a gente vê isso com pessoas que estão em nossa volta. Você seja uma pessoa assim, que você traga essa pessoa uma alegria de viver com passeio, com convite, com bom dia, com boa tarde, que você venha trazer essa pessoa com um abraço, entendeu? Não necessariamente financeiramente, que você traga a pessoa para dar dinheiro para a pessoa, não, mas que você traga essa pessoa para cima. Isso aí. A justiça é Deus olha para nós e nos dar um amor, nos dar um perdão, não que nós mereçamos, mas que o amor dele sobre nós faz com que a gente tenha oportunidade de ter uma vida digna. No caso da gente, né, do que a gente crê, primeiro a salvação. Porque ele não criou ninguém para perdição, ninguém para morte eterna. Ele criou para a vida eterna. E diante disso, ele vai nos ensinar a viver em amor e amando o outro. E aí é onde vai dizer, se teu inimigo tem fome, em Romanos 12, né? Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Então, quer dizer, é inimigo, quer dizer, não é você que é inimigo dele. Isso tem que deixar claro. É ele que é teu inimigo. Se teu inimigo, se ele tem fome, a gente vai dar de comer, porque é justo todas as pessoas terem o que comer. Se tem sede, dá-lhe de beber, porque é justo. Aos olhos de Deus, todo mundo tem o direito à água, tem o direito a saciar sua sede. Então não tem a ver a justiça com aquilo que o outro merece. Tem a ver com aquilo que todo mundo vai ter uma vida de equidade. Todo mundo vai ter o essencial para viver.
E talvez essas brigas hoje que a gente vai ver que faz parte da sociedade que estamos inseridos, e aqui a gente não está para colocar o nosso ponto de vista em relação à direita, esquerda, centro, de cima, de baixo, não é isso, mas muitos dali estão olhando a situação com a ótica da sua própria justiça. E quando às vezes é a ótica da própria justiça, então é justo que o outro pereça, é justo que o outro padeça, é justo que o outro sofra, porque a minha justiça me diz que é esse lado aqui que tem que prevalecer sobre o outro. Não, e a justiça aos olhos de Deus é que todos estejam numa situação de bem-estar, que todos possam ser salvos, que todos possam ser libertos. A justiça seria que todos os presidiários se arrependessem da sua má vida e pudessem ter uma vida social de trabalho, ter o seu emprego, ter uma vida digna, ter o pão para levar para casa. É verdade. Não é, amigo? É verdade. Né? A justiça que todos pudessem ter um amigo, como a gente tem sido, graças a Deus, né? Como eu tenho o João e a família, e a gente poder sentar à mesa, conversar, rir, um dar o suporte para o outro. Todos tinham que ter uma amizade verdadeira, sem interesse. É verdade. Porque justiça por justiça a gente vai trazer muitas coisas que a gente vai chamar de justiça e não vai ser justiça. É justiça cheia de maldade, cheia de interesse, cheia de vinganças, né? A justiça é eu arrebentar o outro porque o outro me fez isso. Não. A justiça que você deseja o mal para o outro, não é justiça. Não a justiça que Deus traz. A justiça que Deus traz é a justiça do amor. A justiça, como você falou, de botar a pessoa de pé. Ainda que você ache que aquela pessoa esteja errada, mas você dá um jeito de trazer ela para a luz e para a verdade. É isso, aleluia, é isso aí. Essa é a justiça de Deus, sabe? Eu acho lindo quando a gente vai falar de perdão, que a gente é justificado porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, né? Mas tem a passagem lá que todo mundo, ou a maioria conhece, né, de Isaac e Jacó, que quando Jacó está voltando para casa para encontrar o irmão, e aí, né, Deus muda o nome dele, porque Jacó significa enganador, usurpador, bota o nome dele de Israel. E aí quando ele encontra o irmão, ele espera que o irmão venha se vingar dele, porque ele enganou o irmão, né? Ele, com a ajuda da mãe, ele tomou as bênçãos que eram para ser do irmão, ele tomou. E quando ele volta, essa passagem me encanta, cara, porque quando ele volta, ele encontra o irmão dele e ele quer dar coisas, né, pertences ao irmão, quer dar ovelhas, quer dar gado, quer dar um monte de coisa para acalmar o coração do irmão e quem sabe estabelecer uma paz. E o irmão dele fala, meu irmão, Esaú fala para ele, eu não preciso de nada, Deus também tem me feito prosperar, eu me alegro em ver você, em saber que você está bem, em ver a sua família. E aí é uma fala de Israel agora, né, antes de Jacó, para o irmão, para Esaú, que diz assim, quando eu vejo a sua face, eu não vejo o seu rosto, eu vejo o rosto de Deus. Cara, essa justiça do perdão, de perdoar o outro, nos faz parecer com Deus. Porque o perdão... Ele tomou essa posição pela atitude de Esaú. Entende? Que coisa linda você saber, olha, não há justiça, humanamente falando, esse conceito que nós temos de justiça, dele me perdoar. Ele tinha que me pegar, me prender, me bater, e como era naquela época, né, até me matar. Mas ele me perdoa, ele justificou a minha vida, ele me levou para o mesmo patamar que ele, nessa palavra que hoje está em alta, o patamar, né? Ele me deu uma vida de equidade. E quando a pessoa faz isso, exerce essa justiça, que no caso aqui é o perdão, aí Jacó vai falar, né? Israel vai falar para ele, eu vejo o rosto de Deus. Rapaz, caraca, é forte muito demais. Forte, filho. Rapaz, eu chego a me emocionar. Eu fui consagrado por esses dias aí. Você Pastor Alessandro, beijo no coração, meu amigo. Deus abençoe. Tá em Petrópolis, tu tá onde, amigo? Tá em Aracaju. Saudade de tu, amigão. Elton, Deus abençoe. A gente veio aqui dar uma pedalada, eu e o Sidney, e a gente está falando aqui um pouco sobre justiça.
Tá chegando um barquinho aqui, meu celular não pode cair. Mas aí, fala, amado. E aí, você falando sobre perdão, e falando sobre Esaú. E rapaz, eu estive na consagração de presbítero e sentou um amigo meu, o Renato, que nós nos conhecíamos antes de nós sermos evangélicos. Tínhamos aprontado um monte no quartel, muita coisa junto, e nós estávamos sentados juntos. E ele, na maior simplicidade, assim, sem querer apareceu uma conversa, surgiu uma conversa que ele falou para mim que aquilo me marcou e eu vou levar para minha vida. E muitas das coisas que hoje eu não faço, eu penso no testemunho dele. Tremendo, não é isso, né, cara? Ele falou assim: Sidney, eu passei uma situação no meu trabalho, cara, que chegou uma máquina internacional e o meu chefe não é evangélico e falou algo para mim, e eu fui falar para ele: poxa, meu chefe, eu acho que não. Ele me xingou na frente de todo mundo, irmão. Tirou, sabe, falou um monte de coisa para mim na frente de todo mundo. Eu poderia debater com ele, mas eu saí, não falei nada e fui no banheiro, fui orar, chorei nos pés do Senhor e fiquei na minha e voltei pro meu trabalho. Passou 10 minutos, o chefe me chamou: Renato, vem aqui. Eu falei: pô, não. Rapaz, eu recebi uma mensagem agora aqui no grupo. Eu vou te mostrar, dos chefes. Eu vou te mostrar um negócio que eu não posso mostrar para ninguém, mas eu vou te mostrar aqui. Aí tá escrito assim, ó: precisa-se de duas pessoas que seja íntegra, que seja uma pessoa de confiança, que seja para trabalhar nessa máquina, que essa máquina era 1 bilhão, 1 milhão, uma máquina caríssima, e tinha que treinar duas pessoas tinham que ser escolhidas. E uma dessas pessoas é você. Aí, você é você. E eu vou botar o teu nome no grupo agora da indicação. Então, olha como são as coisas. Em 10 minutos, como em 4 10 minutos, se ele toma uma atitude ao contrário, com certeza ele não seria essa pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito do perdão, estava sobre a vida dele, ele ficou na dele. Deus faz essas coisas. Às vezes a gente toma algumas atitudes que não é nossa, a guerra não é nossa. Agora, se tu entra na justiça, qual que seria a justiça humana? Ele debater a altura de como ele foi ofendido. Seria justo, humanamente falando. Mas a justiça de Deus, ela entra no perdão, na misericórdia. É entender que o outro está errado, e aí usando o que a gente crê, o outro está nas trevas. Ele precisa ser iluminado pela luz de Cristo. Então, quer dizer, não sou eu que tenho que entrar nas trevas com ele. Ao contrário, eu tenho que compreender que ele precisa ser iluminado pelo Senhor. Aí o Renato vai, ora, e Deus opera. Essa maravilha. É isso que aconteceu. Ele falou assim: no caminho de eu indo pro banheiro, tem que ver os amigos. Pô, cara, tu não falou nada. Tu tinha que ter falado pra ele, tu rebater, não sei o que lá ali. A justiça humana, tá vendo? A justiça humana entra, a justiça humana, nós... Acontece isso conosco muitas das vezes, como você falou, num trânsito, em alguma situação que a gente vê na televisão. Isso não é justo, ele tinha que pagar com a vida. E essas coisas, ele escutou muito no meio do caminho até ele chegar ao banheiro para orar. E aí, cara, não é a justiça. A justiça de Deus é da misericórdia, da compaixão, da graça. É isso que eu vejo com muita dificuldade dos homens, e aí falando do nosso meio mesmo, principalmente liderança cristã. A liderança cristã hoje, ela tem dificuldade de entender que justiça não é merecimento. Justiça de Deus é compaixão. É misericórdia. É se o outro errou, está mal, eu tenho que estar próximo dele para tentar ensiná-lo, instruí-lo pelo caminho da vida, pelo caminho do acerto. Se o outro caiu,
Eu não tenho que apontar meu dedo para dizer que ele é pecador, que ele está errado, porque quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A justiça de Deus tem que me levar a estender as mãos para ele e aí falar assim, ó, vamos ficar de pé. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que suportar uns aos outros em amor. E há um equívoco da interpretação dessa palavra suporte. Porque a gente no Brasil, principalmente carioca, a gente fala suporte, a gente tem essa noção de suportar aturar o outro. E não é aturar. Suportar, exemplo aqui, a gente deu um jeitinho para estar ali o celular, né? Então, segura aqui para não voar. Suportar isso. O negócio está aqui, está bambando. O que a gente vai? A gente bota um suporte aqui. A gente bota um suporte para ele não ficar mais cambaleando e cair. Isso é, eu tenho que botar meu ombro para o outro ficar no nível de equilíbrio e fazer isso em amor. O peso dele vai estar sobre mim e eu vou fazer isso até que ele possa ficar em pé sozinho. Mas enquanto que ele não pode, eu vou suportá-lo, eu vou carregá-lo, eu vou equilibrá-lo e estar lá uns aos outros em amor. Essa é a justiça de Deus, é a justiça que traz o outro, que faz o outro viver com dignidade. E repito, não tem a ver com merecimento, tem a ver com o olhar de Deus para que todos, sem exceção, tenham uma vida digna. Por isso que vai dizer que o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da misericórdia e da graça de Deus. Esse é o propósito, essa é a justiça. Então qualquer movimento que eu faça, que eu castigue o outro, que eu prejudique o outro, nunca vai ser um mover de justiça. Não a justiça bíblica. Vai ser a justiça humana. Mas a bíblica, ela nunca vai ser. Nunca. Porque a justiça de Deus eu tenho que abençoar esse, mas que acertou, mas também tenho que abençoar com misericórdia e graça esse que errou. A fim de que esse chegue ao patamar desse daqui. Entende? Pastor Rogério, isso me faz recordar o saudoso Bispo Daniel Malafaia. Eu vivi com o bispo 26 anos ali perto dele. Rapaz, o que tinha aquele homem de amor e de misericórdia, irmão, aquele homem de Deus foi um exemplo muito para minha vida, sabe? Quantas pessoas chegavam, acontece da pessoa sair da igreja rebeliado, ou falar alguma coisa, falar mal, e depois a pessoa voltar, os amigos ali que estavam ali, mas tu vai aceitar esse cara de volta? O bispo vai dar oportunidade para ele de novo? Esse cara já errou. Deixa, isso é o amor, rapaz. Isso é Deus. O bispo já vivia isso, sabe? Rapaz, é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Esse é o reino. A gente mesmo, com ele ali perto, fala, pô, bispo, vai dar oportunidade para esse cara de novo, mano. Esse cara fez isso, e ele abraçava e a igreja, ó, pessoal, pô, o bispo dá oportunidade. Nem aí, o amor, a misericórdia. Rapaz. Eu tô lembrando de uma cena aqui, não tem a ver com o pastorado, tem a ver com a vida. Eu era policial, né, em Campo Grande, e meu pai é gari. Hoje ele trabalha almoxarifado, mas meu pai era na época ainda gari de... Não sei, acho que meu pai já estava no almoxarifado nessa época, mas enfim. E aí tem uma menina, uma gari, que tinha assim, um monte de conjecturas, não a palavra não é conjectura, um monte de fatos mesmo, que socialmente falando, fazia com que ela se olhasse, até porque a sociedade havia assim, como alguém que tivesse que ficar no cantinho, aquela pessoa que você passa e não dá nem muita atenção. Era um somatório, essa é a palavra, um somatório de coisas que fazia com que dentro da sociedade que a gente vive, ela fosse, digamos assim, um patinho feio da sociedade. Mas eu não a conhecia de passar ali na rua, né? Eu trabalhava nessa época na Viúva Dantas. Aí um dia, eu não sei porquê, não consigo lembrar de fato porquê, aí eu abracei, caminhei assim um pedaço abraçado com ela na rua, ela com a vassoura, vestida de gari, e eu de polícia, ali na Viúva Dantas. Mas assim, coisa automática da vida, eu não lembro qual o porquê disso ter acontecido. E aí eu sei que uns dias depois, uns 2 dias, meu pai me liga. Meu pai nunca foi de ligar, né? Falei, que foi, pai? Aconteceu alguma coisa? Ele, Rogério,
tal dia você fez isso, 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 isso. Falei, fiz. Aí ele, essa pessoa é fulana de tal, ela chegou aqui chorando, mas chorando de alegria, porque ela nunca imaginou que um policial em Campo Grande, né, fosse abraçá-la, caminhar com ela. Filho, ela falou que na cabeça, na sua própria cabeça, virou uma chave, mudou alguma coisa em relação à maneira dela olhar para ela mesma, né? E assim, eu lembrei aqui agora, eu nunca mais acho que eu vou esquecer isso, porque não teve nenhum interesse, não teve nenhum pensamento, só aconteceu. Mas essa justiça de fazer o outro se sentir importante, Rapaz, se sentir amado, né? Cara, isso não tem preço. E não é financeiro. Não. Não é nada disso. Não é. É de você trazer a pessoa. Eu ouvi uma matéria uma vez, né, na televisão, que eu trago para minha vida. Um gari dando uma entrevista, ele falou assim: rapaz, nós não somos vistos pelas pessoas. As pessoas te verem, mas não te vê. É como se fosse um poste. Rapaz, aquilo entrou no meu coração, que eu não sou assim. Mas eu melhorei mais ainda. Porque às vezes você tá disperso com alguma coisa, ou no celular, no trânsito, alguma coisa, e a pessoa, eu sou de dar uma atenção, mas isso vem na cabeça, por isso que a gente fala com todo mundo, né? A gente sai falando com poste, com todo mundo, Cachorrinho passa, a gente fala com todo mundo. Mas isso é uma realidade. O que ela pensa, o que ela fala, é uma verdade. As pessoas têm a outra pessoa como nada. Da Colube, de alguma outra, um porteiro que as pessoas passam, não dá um bom dia, não dá um boa tarde, não dá um Deus te abençoe. A pessoa está ali, é um ser humano, e às vezes a pessoa se sente assim. Então, e o pior de tudo, Sidney, é que levando para o lado da nossa fé, como isso tem invadido, quer dizer, há anos, né, tempos invadiu a comunidade evangélica. Eu não vou dizer a igreja do Senhor, porque isso não é igreja, mas a comunidade evangélica. Que se a pessoa prega, se a pessoa é usada em alguns dons, ela tem um tratamento diferenciado daquele que senta lá no cantinho, lá no final, e que às vezes não é nem percebido, nem visto, né? Aqueles que se vestem de maneira mais pomposa, mais reparado, recebe às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, e aquele que se veste de maneira mais humilde, às vezes não é nem percebido. E Jesus já falava sobre isso, falava, né? Por que você trata bem aqueles que chegam com anéis, né? E você dá logo para ele o primeiro banco, e o outro que é de maneira simples, você coloca lá nos fundos. Jesus já alertava isso, mas parece que há passagens bíblicas que falam dessa justiça de Deus que a gente não quer ler. Ou se ler, a gente não quer praticar. Não é assim. Por quê? Porque a gente ainda vive pela justiça social e não pela justiça bíblica. Porque a justiça de Deus, todos têm importância e todos têm que ter uma vida digna. Todos têm que ser tratados com amor. E amor, dentro do amor está perdão, misericórdia, compaixão, graça, ter o que comer, ter o que beber. Isso é justiça. Tudo que foge disso, ainda que eu melhore a vida do outro, mas se eu prejudiquei a vida de alguém, não tem justiça. Justiça é trazer todos juntos. A justiça traz equilíbrio, né? Equilíbrio traz a justiça. Porque a gente vê, nós estamos aqui. Você vai ficar aqui, tu vai ficar de pé, mas tira o dedão do teu pé, corta ele, para ver se você consegue. O equilíbrio, né? É o equilíbrio. Se você... Então, isso faz parte do corpo. Nós somos iguais. Porque se os teus pés, o dedão, você perde o equilíbrio. E se uma igreja que pensa assim, não tem o equilíbrio, cara. Tu tá aí falando, sabe que eu te lembrei agora, cara? Há muitos anos, começo da minha conversão, eu trabalhava na J. França Joias, uma joalheria lá na Dia da Cruz, no Meia. E aí eu tinha, sei lá, meus 23 anos mais ou menos, 24, me converti com 22. E aí tinha um rapaz, o Michel, botafoguense, moleque bonitão, olhos azuis, mas tinha 16 ou 17 anos. Aí dava café pra ele, pra você não dar? Não, escuta a história, rapaz. Aí, e lá ia muita gente do dinheiro, e na época, Xerox colorida era novidade. E lá
tinham 4 daquelas grandonas. Aí o pessoal ia para pegar foto 3x4 e fazer um montão de uma só, né, colorida. Tirava foto de cachorrinho. Então tinha uma senhora lá que ela sempre ia, era assim, ela sempre tinha alguma coisa para fazer na loja, porque era joalheria, mas também trabalhava com essa parte de encadernação, de revelação de fotos, enfim. E aí, ela, uma vez numa conversa lá, ela demonstrou que ela tinha preconceito de cor de pele. É mesmo? Ela falou. Aí esse Michel, um garoto de 16 ou 17 anos, não tinha mais 17, ele ainda ia servir, né, se alistar. Aí ele virou para ela e aquela flor da idade, né, aquela vontade de falar, e chegou para ela e falou assim: tá bom, senhora, eu vou pegar a senhora quando eu sair aqui do meu trabalho e vamos nós dois para o cemitério. Eu vou pedir para colocar 2 esqueletos lá e quero que a senhora me fale qual é a de cor negra, da pele negra, qual é o da pele branca, qual que é pobre, qual que é rico. Eu quero que a senhora mostre lá os esqueletos, vão falar, a senhora vai falar quem é quem. Todo mundo é igual, moleque, uma senhora tomando, e eu não, cara, não esqueço mais isso aqui, tá falando, eu lembrei do Michel. Eu não lembro se é Michel, Michael, não lembro. E eu lembro que ele era botafoguense, era da torcida organizada do Botafogo, e ele falou isso para essa senhora. Então a gente vai perdendo essa noção de que todos somos iguais e a gente vai ter talentos diferentes, dons diferentes, mas todo mundo precisa de todo mundo. Como a gente estava falando do Gari, manda aí a Conlurb ficar uma semana de greve, uma semana só de greve. Então, lembra como fica? Ficou. Urubu para tudo quanto é lado, rato para tudo quanto é lado, um fedor tremendo, né? Então, assim, nós precisamos não adianta. E a gente não consegue entender isso, cara. Não consegue. O ser humano, né? Que dificuldade. Aí a gente pega um Deus que não tinha motivo nenhum para nos amar, não tinha motivo nenhum para nos criar. Cria. E diz a palavra que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós que pecamos, e aí Isaías 59 vai dizer que o pecado faz isso, separação entre Deus e o homem. E aí esse Deus por amor não tem a ver com justiça, porque a gente peca com palavras, pensamentos e obras. Por amor envia seu único filho para, sendo santo, morrer como pecador para nos justificar. Então, quer dizer, olha, a justiça não está em nós, está no que Cristo fez na cruz. Ele nos justificou, por isso que o justo vive pela fé. Somos justificados crendo que Jesus Cristo nos justificou. Somos justos porque alguém morreu no nosso lugar. Entende? E aí a pessoa consegue ainda achar, e tu vê na cruz, cara. Está Jesus na cruz. Tem dois criminosos, 2 pecadores, 2 sendo crucificados junto com ele. Um escarnece dele, zomba dele. O outro, ainda que a justiça humana, presta atenção nisso, a justiça humana o condenou à crucificação, ele morreu crucificado. Mas a justiça de Deus disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha só, no mesmo cara, justiças diferentes. A justiça social da época, né, do Império Romano, entende que ele tinha que ter aquela morte e por causa disso ele foi crucificado. Mas ainda que a justiça humana o condenasse à crucificação, a justiça divina, ela estava restaurando a vida daquele homem, perdoando pecados e dando a ele a vida eterna. Cara, é essa justiça que Deus nos chama para viver. É essa justiça que eu tenho, não vivo a utopia de achar, até porque a Bíblia não fala isso, que todo mundo vai vivê-la, vai experimentá-la, porque o mundo é caído e fala que são muitos os que vão pelo caminho largo, né? Pelo caminho da perdição. Mas pelo menos que o Deus levante um número de pessoas suficiente, a começar por nós, que viva essa justiça de Deus. E a justiça não tem a ver com esse fato se eu estou certo ou errado. A justiça tem a ver que todos têm uma vida digna, uma vida de perdão, de misericórdia. Por isso que o sonho de Deus, o desejo de Deus, é que todos ouçam o Evangelho, para que todos possam ser justificados, sem acepção de pessoas, sem nacionalidade, sem tribo, sem raça. Mas nada disso acontece sem o amor, tá? Sem dúvida. Se não há amor, nada é justo. Nada. Tu pode dar a sua vida em resgate de muitos. Se não há amor, não vale nada. É isso. Então que nesse 7 de setembro, onde muitos movimentos de justiça
segundo a sociedade diz, né, o padrão do nosso país diz, está sendo realizado. Eu não sei quando que tu vais assistir isso. Eu quero te convidar a viver a justiça de Deus. Essa justiça que pega todo mundo que está abaixo e tenta trazê-lo, se esforça para trazê-lo para onde você está, para que todos tenham uma vida digna, uma vida honrada, uma vida que tenha o que comer, o que beber, uma vida que experimente o amor e mais ainda, né, que experimente esse amor que salva, que liberta, que todos possam encontrar a Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amado, Deus pode orar abençoe. aí, Sidney, para a gente terminar? Senhor, nós te agradecemos por mais este dia Aleluia. que nós nos encontramos aqui de pé, com saúde, Louvado seja o teu nome. nesse lugar maravilhoso que o Senhor tem Tua criado para nós. justiça alcance os vãos. Senhor, que o Senhor venha alcançar as pessoas, Senhor, com a sua Alcance em nome de justiça, Jesus com a Cristo, sua infinita a misericórdia. Nós não salvação. somos dignos, mas o Senhor é misericordioso e tem nos alcançado, que o Senhor possa vir alcançar essas vidas que nos ouvem nessa hora e neste momento. Que a sua justiça seja acima de toda a justiça. Que o teu nome seja glorificado em todas as Aleluia. áreas da nossa vida. Glória a Deus. Que o amor possa, Senhor, entrar em nossos corações. Aleluia. Porque sem o amor nós não conseguiríamos fazer justiça. É verdade. Senhor, muito obrigado. Sem amor Nós te não agradecemos. Abençoa o lar, as famílias, Aleluia. todos aqueles, Senhor, que ouvirem essa palavra. Aleluia. Abençoa em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Abraços, amigos. Deus abençoe Um abraço, vocês. Deus abençoe. Até a próxima aí. Tchau, tchau.